Está no ar mais uma edição do Direto de Brasília. Nós da Band estamos acompanhando o desempenho dos parlamentares aqui na capital federal. O senador Álvaro Dias, do Podemos, nos recebe hoje em seu gabinete. Foi governador do Paraná, senador da República, defendendo as bandeiras de todos os brasileiros. Foi candidato à presidência e defendeu a refundação. São necessárias tantas reformas, senador. Será que neste governo podemos alimentar uma esperança maior de reformas profundas? Olha, a população brasileira hoje tem a impressão que república não há. O que há é império, constituído por um agrupamento de brasileiros, autoridades, que preservam os seus privilégios em detrimento, em prejuízo, portanto, do interesse de toda a população. Então, a tarefa de um novo governo, ela é difícil, é romper com esse sistema. Esse sistema que, viciado, durante décadas, né, alimentou a corrupção, a depravação ética, alimentou o achincalhe geral à política e aos políticos em razão do inconformismo das pessoas. Esse sistema do chamado balcão de negócios, toma lá da cá, fez com que a imagem, não só do Congresso, do Executivo, do Judiciário, fosse ao chão. Quando nós falamos em refundação da República, é pensando em um recomeço. As reformas são essenciais na esteira desse desejo de refundar a República, porque na realidade não há República, uma vez que o que há é um divórcio, né, uma separação entre as instituições democráticas já consolidadas e a sociedade, entre os três poderes e a população. Então, as reformas têm esse objetivo, de recolocar as coisas no seu lugar, eliminando privilégios das autoridades e abrindo caminhos para desenvolvimento econômico, com distribuição de renda e justiça social. O senhor foi governador do estado do Paraná, né, e hoje é legislador. O legislativo acaba atrapalhando nas reformas porque todo presidente anuncia no início do mandato reformas profundas desse sistema viciado que está, como o senhor bem colocou. O Congresso tem uma participação negativa em função de avanços em relação a... É o contrário. Eu acho que quem atrapalha é o Executivo, porque nós estamos sob a égide de um presidencialismo de muito poder. E a iniciativa é do Executivo. O maior legislador do país é o presidente da República. Eu não estou dizendo agora, estou dizendo desde a Constituinte de 88. E o Congresso, o Legislativo, sempre se constituiu uma espécie de almoxarifado. O Executivo vem aqui e leva o produto que deseja. É evidente que o que nós estamos assistindo agora é um pouco diferente. O governo está tendo dificuldades maiores, exatamente porque pretende promover uma ruptura em relação ao que estava posto antes como sistema, que a partir do PT especialmente, eu não digo que começou com o PT, mas o PT institucionalizou e consagrou esse sistema corrupto, né, do toma lá da cá, e há uma tentativa de romper com esse sistema. Evidentemente, isto dificulta. Se as escolhas não forem as mais adequadas para as posições de liderança no Congresso, a dificuldade se torna maior. É o que nós estamos verificando agora. Mas o Legislativo sempre colaborou com o Executivo. Apenas em 2 oportunidades o presidente da República não teve apoio do Congresso. No impeachment do presidente Collor, ele perdeu o apoio do Congresso porque perdeu o apoio da população. Só perdeu o apoio do Congresso quando a população foi para as ruas. E depois a presidente Dilma, que também só perdeu o apoio do Congresso quando a população foi para as ruas. Então, eu sempre defendi essa tese, que o presidente da República tem que conquistar a população em primeiro lugar,
porque se conquistar a população, se tiver o apoio da população para os seus projetos, ele terá o apoio do Congresso, porque o Congresso não rema contra a correnteza de opinião pública. Então, em que pese as dificuldades na articulação política, exatamente porque talvez a escolha não tenha sido adequada das lideranças no Congresso, nós, apesar disso tudo, nós imaginamos que vamos aprovar, sim, as reformas. Vamos aprovar a reforma da Previdência. Eu não sei que reforma chegará aqui ao Senado, não é? Porque a Câmara está lá debatendo a reforma. Há certamente a pretensão de muitos de promover alterações essenciais no projeto original do governo, mas aqui nós vamos trabalhar depois também na tentativa de melhorar a proposta que chegar da Câmara. Eu acho que em relação às lideranças, o senhor coloca aí que as lideranças não foram bem escolhidas, o senhor se refere às lideranças de apoio ao governo? Exato, as lideranças do governo no Congresso, né? Não são lideranças experientes, com capacidade de articulação política. Isso tem criado dificuldades para o governo. Nós imaginamos que a reforma da Previdência teria que ser desenhada pelos líderes no Congresso como uma reforma a favor da população e não do governo. Quando há essa insistência, olha, a reforma é necessária porque o governo vai economizar 1 trilhão, certamente isso não agrada à população. Vai economizar 1 trilhão para o governo e vai tirar do bolso dos trabalhadores, dos aposentados. Então, a reforma da Previdência se justifica se ela tiver como foco o povo brasileiro, o trabalhador, o aposentado. Então, nós temos que fazer uma reforma modernizando a legislação e o sistema previdenciário, pensando no interesse das pessoas que vivem nesse país e que merecem, os trabalhadores, ao final da sua existência, receber uma aposentadoria digna. Então, eu particularmente penso em aprovar uma reforma da Previdência que beneficie a população. É claro que eu me preocupo com o governo, com as contas públicas. Por esse caminho? Não. Na verdade, a defesa é sempre em nome do governo. Quer dizer, você tem que fazer a reforma para economizar 1 trilhão em 10 anos. Você não fala, ó, nós estamos fazendo uma reforma para melhorar a aposentadoria do trabalhador no final da sua vida. É este o discurso, tem que mudar esse discurso. E a reforma tem que ter este objetivo, e é possível. Eu imagino que se fosse para economizar 1 trilhão apenas, sem beneficiar o trabalhador e o aposentado, nós estaríamos aqui perdendo o nosso tempo, porque 1 trilhão desaparece em 2 anos. Com esse déficit de hoje, que o déficit nominal é de 517 bilhões, 139 do déficit primário, mais 378 bilhões como pagamento de juros da dívida pública, nós chegamos, portanto, a 517 bilhões, isto consome essa economia de 10 anos em 2 anos. Então, não é isso que deve nos emocionar, né? Exatamente. A reforma da Previdência tem que buscar um sistema previdenciário autossustentável, superavitário, que ofereça segurança de que quem trabalha vai ter uma aposentadoria digna ao final da sua existência. E nós sabemos como fazer isso. Ocorre que no Congresso Nacional, hoje, você fica na dependência da proposta que vem do governo, em razão do sistema que é presidencialista de muita força. As propostas dos congressistas ficam sempre em segundo plano. Em primeiro plano está sempre a proposta do governo. O senhor defendeu aqui no Senado Federal a permanência do COAF no Ministério da Justiça e chegou até a deixar aí críticas em relação àqueles que desejam que o COAF vá para o Ministério da Economia. Eu acho que esses que se manifestam a favor dessa mudança já deveriam ficar sob suspeita? É essencial que o COAF fique no Ministério da Justiça, porque
é uma ferramenta fundamental no combate à corrupção, especialmente ao crime organizado e, sobretudo, à lavagem de dinheiro. O COAF tem prestado um serviço extraordinário às investigações na Operação Lava Jato, como prestou um serviço extraordinário às CPIs aqui no Congresso Nacional, quando elas funcionavam para valer. Eu sou testemunha disso. O COAF tem que ficar junto ao Ministério da Justiça, no âmbito do Ministério da Justiça, porque desta forma nós temos a segurança de que continuará prestando grande serviço à Operação Lava Jato especialmente, mas sempre, porque a Operação Lava Jato tem que ser institucionalizada como uma política de Estado, tem que ser uma política de Estado definitiva. Combate à corrupção é para sempre, não se esgota ao final da Operação Lava Jato. E, sem dúvida nenhuma, um instrumento como esse, como o COAF, tem que ficar na alçada de quem tem os instrumentos para investigar e combater a corrupção, e é o Ministério da Justiça e não o Ministério da Economia. Você fez uma pergunta e eu tenho que responder. Certamente, muitos dos que não querem o COAF no Ministério da Justiça é porque temem as investigações competentes. Senador, eu quero aproveitar esses últimos 2 minutos para o senhor falar sobre uma questão que mexe com a família brasileira, que mexe com jovens, com adolescentes, que é a automutilação e suicídio. O Ministério dos Direitos Humanos, né, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que tem à frente a ministra Damares Alves, está com essa campanha, a campanha de conscientização, uma campanha que pretende se aprofundar para evitar este número assustador aí de automutilação e suicídio. Eu gostaria que o senhor deixasse aqui também uma mensagem. Tem o nosso integral apoio. Aliás, todas as formas de violência devem ser condenadas e o governo tem a responsabilidade de oferecer instrumentos para um combate eficaz. Veja aí, em 11 anos, nós sepultamos no Brasil 342 mil jovens de 15 a 29 anos. Isto é um número 7 vezes maior do que o número de soldados americanos que morreram na Guerra do Vietnã durante 20 anos. E nós não estamos em guerra. Então a ministra Damares tem o nosso apoio integral e de forma absoluta para esse combate implacável à violência, no Brasil e especialmente em relação à nossa juventude. Pois é, a campanha do Ministério é acolha a vida, realmente acolher, né, para impedir que a gente continue tendo aí esse índice altíssimo de automutilação e de suicídio. Sem dúvida nenhuma, a responsabilidade precípua, né, de quem governa o país ou de quem aqui no Congresso Nacional representa a população. Esse cuidado com a vida, preservar a vida. Hoje mesmo nós tivemos um belo debate aqui no Senado, vamos votar provavelmente nos próximos dias, um projeto que endurece a legislação no combate às drogas. Porque, sem dúvida nenhuma, o vício da droga, o tráfico das drogas, e, obviamente, estimulando o consumo, tem sido uma causa fundamental do número de mortes e de sepultamentos, principalmente de jovens, no nosso país. Senador, agradecer muitíssimo a receptividade aqui em vosso gabinete. Sempre às ordens, Carlos. É um prazer recebê-lo aqui. A Band está aqui à disposição para acompanhar esse trabalho tão importante do senhor, dos demais senadores e deputados federais no Congresso Nacional. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, um grande abraço.